Olá, olha eu aqui outra vez para te agradecer. Muito comovido, muito penhorado por você se manter aí firme, inscrito aqui, apesar de toda a campanha, né? Olha, muito obrigado e continue fazendo isso. Continue dando like, continue compartilhando em redes sociais em que você tenha posts e avise aos amigos que tem esse canal aqui, que é um canal independente. Não é um canal imparcial, é um canal independente, autônomo. Não está ligado a governo, a oposição, nem a partido de esquerda, nem a partido de direita. A minha opinião. Minha opinião pode estar errada, pode estar certa, mas é a minha opinião. E se você a respeita, eu fico muito feliz. Você me acompanha aqui. Faça como o professor Modesto Carvalhosa, ilustre professor de Direito da ilustríssima faculdade da USP, lá no Largo de São Francisco. O professor Carvalhosa me ligou bravo hoje, bravo. Ele disse, como é que você se esquece de chamar a atenção dos seus inscritos para a maravilha de entrevista do Bruno Paimâncio e a entrevista que você já fez a respeito do livro dele, A República das Milícias. Foi uma entrevista que eu editei no sábado e eu estou aqui obedecendo ao professor Carvalhosa. E aí aproveito para dizer que no domingo teve uma entrevista também maravilhosa do Dois Dedos de Prosa com o Roberto Dávila, meu colega, grande entrevistador, está divertidíssimo. Fatos da política, da cultura, não perca. Hoje vamos ter que começar aqui pelo nosso Jair Bolsonaro. Né? Jair Bolsonaro foi até o seu rebanho, que ele chama de povo, para dizer que o Tribunal de Contas da União tinha redigido um acórdão em que dizia que há uma supernotificação de mortes na divulgação do número da Covid. O Tribunal de Contas não disse que ele mentiu, mas desmentiu. Não há isso, não há nenhum documento, nenhum acórdão, nenhuma tabela, nada dizendo que há supernotificação. Aí sabe o que ele disse? Eu errei. Não, não errou não, mentiu, cometeu o pior crime, faltou com a verdade. Aí faltou de novo. Disse assim, mas o TCU não disse, mas eu digo, há uma supernotificação. Não. Há subnotificação porque ele chefia um governo que boicotou os testes e agora está boicotando a vacina. E aí, o seu novo ministro da Saúde, que todo mundo está dizendo que é a salvação do Brasil depois da saída do general intendente incompetente Eduardo Pesadelo, o doutor Marcelo Queiroga, deu o seu segundo depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado a respeito da Covid. Sabe o que ele disse? Repare-se, ele disse o seguinte, a maior oportunidade da minha vida que me deu foi o presidente Bolsonaro. O doutor Marcelo Queiroga é cardiologista. É pouco provável que ele não tenha salvado nenhuma vida operando, né? É provável, né, que ele tenha salvado. Né? Quer dizer, ele considera que a grande oportunidade da vida dele não foi salvar a vida de ninguém, foi ser vassalo, puxa-saco de um presidente homicida, genocida, de um presidente como esse Jair Bolsonaro. Não é ridículo, não é lamentável. É o Pazuello de jaleco. Tira a farda e o uniforme de garçom de intendente, né, o uniforme de curumim, que nem para garçom ele serve, né, e veste o jaleco de médico. Tanto faz o que opera quanto o que está na dispensa, né, porque está lá puxando o saco do responsável por uma política que levou quase 500 mil brasileiros à morte. Está dizendo que baseado em quê? O Bolsonaro está dizendo que essa supernotificação é baseada em quê? A mesma coisa o Marcelo Queiroga dizendo o seguinte, olha, ele já deu um depoimento. No primeiro depoimento ele disse que não nomeou a doutora Luana Albuquerque para a secretaria sobre a Covid no Ministério porque ela não foi, digamos, aceita pela Casa Civil. Ela repetiu essa história porque ela disse que foi ele que contou para ela. Então, a primeira versão já tem duas
foi repetida, né? Mas agora ele vai lá na mesma comissão, falando para os mesmos senadores, para dizer que não, que foi ele, porque ela provocava uma dissensão entre médicos. Dissensão entre médicos? Ele está falando de quê? Dos médicos como Mandetta, como Tait, que foram ministros, e os outros que são ouvidos diariamente a respeito da pandemia com autoridade, e que sabem que a cloroquina não é um remédio a ser usado para combater a Covid, que não há tratamento precoce para a Covid, que há vacina. A grande questão é saber se ele mentiu no primeiro ou no segundo depoimento. Mas não tinha nenhum senador para dizer isso para ele. Então, é por isso que eu escrevi e vou publicar. Vai sair amanhã, quarta-feira, dia 9, no Estado de São Paulo, na página 2, um artigo dizendo o seguinte: está na hora de fazer o relatório final dessa CPI. Não há por que ficar ouvindo especialistas para dizer o óbvio ou negacionistas para negar o óbvio lá num recinto que devia ser sagrado, que é o recinto da representação do povo no Senado da República. Não precisa mais. Para ouvir uma coisa humilhante como essa, um cirurgião do coração dizer que a grande oportunidade na vida dele é puxar o saco de Jair Bolsonaro, um capitão analfabeto e genocida, pelo amor de Deus. Né? Encerra isso. Não vai mandar buscar o Arthur Weintraub, que é o cirurgião-chefe do hospital, do sanatório Bolsonaro, né? Está escondido junto com o irmão, desculpe, não é o Arthur, o Arthur Bolsonaro junto com o irmão Abraham Weintraub, né? Lá nos Estados Unidos, ou aquele empresário, dono de uma escola de inglês, o Carlos Wizard. O que é que o empresário, dono de uma escola de inglês, pode dizer que se depare contra uma afirmação da doutora Luana Araújo, que é médica e que ao contrário de Nise Yamaguchi, que é oncologista, que realmente uma epidemiologista, né? Não tem, né? Pois bem, então eu quero te dizer o seguinte. Na quinta-feira, dia 10, o Supremo Tribunal Federal vai se reunir, convocado pela ministra Carmen Lúcia, para discutir uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro contra a realização da Copa América, também chamada de Cepa América. Eu já estou sabendo que os jogadores e o Tite afinaram, né? Afinaram. Bateram um pino, como se diz lá em Campina Grande, mas também se diz, pino foi feito para ser batido. Mas agora a dona Carmen Lúcia convocou os colegas do plenário para decidir se vai ter ou não vai ter Copa América. Que vexame, hein? Pois é, mas aí vai se deparar com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que disse o seguinte, está publicado aí já nas redes aí, e nos jornais, nos portais dos jornais. Vai chegar a hora em que decisão judicial não será cumprida. Isso é subversão pura. O que é que esse cara está fazendo solto? Não tem ninguém. O doutor Alexandre de Moraes, que é metido a ser xerife, não mandou prendê-lo ainda por quê? Isso é um desacato à autoridade e à democracia. Tá certo? Bom, eu quero informar também a vocês que a Polícia Federal encerrou o inquérito contra outro líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e bloqueou 20 milhões de reais em suas contas. Quer dizer, o líder do governo está sendo acusado de ter desviado dos cofres públicos 20 milhões de reais pela Polícia Federal. Não é por mim não, tá? E enquanto isso também o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou ao plenário que casse a acusada de ser mandante da morte do próprio marido, a deputada Flor de Lis Santos Souza. Vamos ver o que é que o plenário vai fazer. Enquanto a gente espera, sentado, o que o plenário da Câmara vai fazer, eu vou aqui me despedindo de você, direto ao assunto, em pé, e afirmando uma coisa de novo. Só a verdade salvará nossas vidas.